Pesada, valeu pelos 10k, vocês são insanos. Oi, pensa. Conforme você vai entrando nesse mangá, mais conceitos malucos vão sendo apresentados. Flow, egocentrismo, zona dourada, chuva dourada. O Isagi foi descobrindo vários mecanismos do futebol durante toda a sua jornada, né? Seja pelo ego tá entregando de mão beijada pro Yoichi, ou ele mesmo tendo momentos de eureka durante a partida. Que palavra estranha, né? O cara que inventou isso com certeza não teve uma. Um dos conceitos que eu achei mais enfadonhos na obra é o tipo de ego. Talvez porque quando eu era criança, eu adorava ficar naquele site chamado Quizir, não sei se você lembra. Hoje em dia tá mal bonitão, mas quando eu usava o site pra tentar descobrir qual alien do Ben 10 eu seria, era um bagulho meio travado. Então, como eu já expliquei os tipos de Metavision e os chutes mais irrealistas do mangá, que só quem é old vai lembrar disso aí, tá na hora de falar sobre essa maluquice toda aí. Até porque tá pagando bem e eu tô querendo juntar dinheiro pra comprar um PC bom, né, ultimamente. Durante a partida mais demorada da liga, o Isagi acaba descobrindo o título desse vídeo. Basicamente, mais um meio para categorizar os egoístas e dessa forma ter mais controle ainda sobre o campo. Quando o cara ele começa a ganhar, é nesse tipo. Depois de perceber que o modo com que ele atinge a sua melhor performance na partida é diferente do jeito que o Shidou alcança os melhores resultados no jogo, ele também percebe que isso se aplica a literalmente todos os jogadores no campo. E a partir disso, ele começa a categorizar os jogadores em dois tipos. Jogadores desse tipo preferem atingir metas e objetivos que o mundo considera importante. Então, eles vão valorizar demais prêmios, títulos, ranks, basicamente qualquer status que aumente o valor do Kaba na sociedade. Mesmo que para conseguir esses resultados, eles precisem ignorar os seus sentimentos pessoais. Eu falei, é muita maluquice para um Kaba só. Os exemplos são vários. O Karasu, com toda aquela lore dele de quando criança, ele percebeu que não era muito especial e diferente dos outros, e para mudar isso, ele resolve desenvolver esse talento de observar os pontos fracos e fortes das outras pessoas. Aí com esse tato no futebol, ele cria táticas e métodos para amassar esses gênios. Acorda! O Hell, que durante a última partida da liga, ele percebeu que para fazer o seu namorado ganhar a Copa do Mundo, ele ia precisar primeiro sobreviver ali nos rankings. Mesmo que para isso, o cara tivesse que sacrificar o seu próprio interesse pessoal de sempre dar a última assistência pro Nagi. A gente vai ter também o Isagi como sendo o melhor exemplo de ego holístico da obra. Tipo, ele tem ali o objetivo de marcar um gol para provar pro mundo que ele é capaz de fazer um estrago na partida. Mas se isso não for possível, ele vai mudar sua abordagem e dar uma assistência, roubar uma bola, divulgar casa de aposta. Já o Kaiser tá sempre preocupado em mostrar pro mundo que ele consegue fazer o impossível. A gente pode ver isso na primeira aparição do cara, quando ele dá as boas-vindas pro Isagi ali no Bastard. E agora, mais recentemente, quando ele decide abandonar tudo que ele tinha conquistado pra se tornar zero e marcar aquele golaço absurdo do Ronaldão. Agora, a galera que faz mais do tipo individualista tá bem menos preocupado com o que o mundo vai achar deles e bem mais afim de ver o que eles conseguem fazer na partida, vivendo ali de acordo com as suas próprias vontades, independentemente disso fazer sentido ou não. Então eles vão tender a evitar dor de cabeça e focar mais no que eles gostam de fazer, como ganhar dinheiro, ouvir ASMR de fora no YouTube. O Shidou sendo um grande destaque nessa parte aí, graças a todas aquelas cenas dele sentindo bastante prazer depois de marcar um gol, ou toda a parte das armas dele que focam literalmente só na caixinha, ignorando qualquer outra informação no campo. Já o gênio caído se encaixaria aqui, justamente por ele não ter um objetivo de valor no mundo, como o de se tornar o melhor atacante do planeta. Então ele foca em só enfrentar aquilo que desafia ele. O que explicaria ele atingir o seu ápice quando ele estava jogando futebol só para superar o Isagi. Daí quando ele foi obrigado a atingir metas como o de manter ou aumentar o seu valor no ranking, ele acabou tendo aquele final lá que a comunidade no Brasil gostou bastante de falar sobre. Agora esse esquizofrênico aí só se importa em se divertir enquanto
quando tá jogando bola. E essa certeza de que ele vai atingir o sucesso independentemente de qual caminho ele escolher, cai muito bem aqui. E o Bachar também prova que é individualista quando ele atinge os seus ápices nesses momentos em que ele dribla todo mundo do campo, ignora seus companheiros e faz um golaço. Agora, mesmo que os jogadores do tipo holístico tendem a ser mais analítico das ideias, isso não vai impedir que os individualistas pensem racionalmente sobre os seus objetivos e seus planos. O Barão, por exemplo, mostra toda essa lore aí durante o jogo do Sub-20. Depois de falhar em prever as jogadas do Isag, ele foca em tentar acompanhar o Rim, para justamente roubar a bola no melhor momento e fazer aquele golaço. Daí, pra gente terminar essa tabelinha, além desses dois tipos, o Isag também consegue arranjar mais duas categorias para classificar essa galera toda aí. E basicamente, esses outros tipos servem para explicar em qual ambiente os jogadores melhores prosperam. São eles: egos baseados na liberdade se dão melhor ali em condições livres de qualquer restrição ou qualquer limite pré-estabelecido. É basicamente quando os caras estão no modo criativo ali, sem ter que se preocupar com creeper explodindo nas costas a cada meia hora de gameplay, ou coisas como a que acontece nesse vídeo aí. Vamos a despejar un poquito aquí, porque lo que... O Charles, por exemplo, vai precisar bastante que ninguém entenda a lógica por trás de seus passes, justamente para jogar do jeito que ele acha mais divertido. E é por isso que quando o Hiyori começa a interceptar os seus passes, ele simplesmente começa a fazer birra ali no campo e decide de jogar, deixando a Tartaruga bem feliz com isso. Agora falando do Shido, depois de ele marcar aquele gol absurdo numa partida de alto nível, o cara passou a ser restringido de fazer qualquer coisa no jogo pelo Kunigami. O herói caído ganha crédito social depois de simplesmente salvar o time umas 4 ou 5 vezes do Shido. Por outro lado, o demônio aí sentou na mandioca por só jogar fino quando ele podia se mover livremente pelo campo. O Shigiri também é um que depende bastante dessa liberdade pra fazer alguma coisa no jogo. Se fosse só pelo fato dele ser um velocista que precisa estar constantemente livre ali na lateral para criar jogadas ou meter um cruzamento safado, até dava para ficar na dúvida de ponhar ele aqui. Mas também tem o lance dele abusar bastante da sua sorte para chegar tranquilo na sua zona dourada. E outro jogador que se dá bem quando tem o campo todo para brincar e fazer o que quiser é o camisa 11 do Blue Lock. Mesmo o Isag conseguindo evoluir nessas situações em que ele tá encurralado, como na segunda seleção ali, ele vai apresentar a sua melhor performance quando consegue trabalhar com o time todo do Bastard, seja com a sua lua fiel ou o seu rival pervertido. Só que o melhor exemplo disso deve ser naquele 3v3 que ele tava no mesmo time do Barão e do Nagi. Ele percebe que se ele continuar se limitando para jogar junto do rei, o cara só vai acabar perdendo ali. Então ele começa a descartar a ideia de jogar junto com o Barão e foca ali exclusivamente no Nagi, que é quem tava dando várias opções de ataque. Com isso, o Isag se livra dessa necessidade de jogar junto com o Barão e começa a usar o cara. A rapaziada que tá aqui só consegue atingir o seu ápice, o seu flow, quando consegue superar um obstáculo que tava impedindo e limitando eles. Como o autor gostou de falar sobre isso, dando tipo 4 capítulos para desenvolver essa parada, o Rin é o exemplo mais interessante que fala sobre essa lore toda aí. A primeira vez que ele demonstra ser do tipo restritivo é na partida contra o Sub-20. Enquanto o cara é constantemente humilhado pelo seu próprio irmão ali em rede nacional, ele percebe que só vai tancar viver consigo mesmo depois de superar esse cara, mesmo que seja por uma fração de segundo. E aí durante essa última partida contra o Bastard, a gente tem cenas dele literalmente matando as suas chances de gol porque achou que tava muito fácil. Ou nessa em que ele se sente muito feliz quando ele finalmente encontra uma situação tão hardcore que só ele, dentre todo mundo ali, conseguiria superar ela e marcar um gol. Em resumo, é mais ou menos a brisa de quem joga Dark Souls ou qualquer jogo com a dificuldade no talo. O prazer de memorizar todos os padrões de ataque durante 2 horas seguidas para matar uma Valkyria no God of War seria o exemplo mais prático que eu tenho para falar sobre isso. Aí a gente vai ter mais alguns caras desse tipo submisso, como o Kunigami, que literalmente tancou sobrevivendo no Wild Card, que era ali um lugar extremamente rigoroso e limitado pro cara. Só Deus é que sabe o que aconteceu naquele lugar lá. Ou o Kaiser, que só conseguiu se adaptar e sobreviver graças à pressão que o Isagi tava dando ali em cima dele. E até o Nanase, com todo esse lance aí do cara focar ali em ser a mão direita do Rin. Mesmo que pra isso ele precisasse abandonar o seu ego de querer marcar um gol ou fazer alguma coisa além disso no jogo.
E bom, para fechar esse assunto, vamos estar listando aí a combinação que essas categorias conseguem criar. Jogadores desse tipo são bem lógicos e procuram ali atingir suas metas independentemente do que eles tenham que mudar ou se adaptar, usufruindo muito mais de um cenário onde eles tenham liberdade para agir do jeito que quiser do que um que eles precisam seguir padrões e regulamentos. Gente como o Isagi, Hiyori e o Nico não tancariam entrar no mercado como o da advocacia, por exemplo. Já essa piazada aí só joga quando quer e do jeito que ele quer, colocando os seus interesses pessoais acima de tudo, além de só jogar bem quando tem o completo controle da situação. O Kiora, Charlie, Shidou e o Bashra são os que mais se encaixam aqui. Eles estão dispostos a sacrificar qualquer coisa para atingir o seu gol, funcionando bem melhor com objetivos claros e simples. O Nanase, Kiora e Kaiser são exemplos perfeitos disso. Já os jogadores de Dark Souls são viciados em limites e dificuldades absurdas, procurando sempre se superar, independente do que eles tenham que fazer para isso acontecer. E um observador pode até achar suas ações meio irracionais e surpreendentemente arriscadas. Os caras desse tipo aí são o Barou, o Kunigami, o Rin e o Nagi. E bom, com tudo isso dito, eu só tenho que perguntar qual estilo você mais se encaixa. Seja quando tá batendo aquela pelota, ou até em outras situações como, sei lá, trabalho em grupo ou nos games online. E bom, rapaziada, falando sobre RPG de Blaylock, teve um quebra-pau lá com a galera da administração. Eu não sei o que aconteceu direito, mas pelo visto a briga foi feia lá. Só que agora, pelo visto, já foi tudo resolvido. O server vai estar aí na descrição, então só aproveita e gosta. Lembrando que também vai ter o servidor da comunidade de Blaylock aí, pra quem quiser trocar uma ideia comigo ou qualquer outro fanboy de Blaylock, né? Mas no mais, eu acho que é isso aí. Se cuidem, tchau e benção.